Olá a todos, o meu nome é Denise Fincato, eu sou advogada, consultora na área trabalhista e também professora universitária na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Faço parte desse projeto lindo da BRH-RS, que se chama Atualiza RH, e atendendo às sugestões dos próprios associados, venho conversar um pouquinho sobre uma das MPs recentemente editadas, a MP 1045. A MP 1045 é aquela que traz o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, ela é a ex, digamos assim, MP 936. Então, nós temos aí práticas e conteúdos resgatados do ano passado. É importante a gente fazer alguma revisão com relação aos mesmos e, sobretudo, a partir do que resgataremos aqui, conferir se as práticas do RH estão ok. A MP 1045 traz esse programa emergencial e a reboque aquilo que estava faltando desde dezembro do ano passado, com a queda do decreto de calamidade, que é o benefício emergencial. Justamente nesse cenário, nós estávamos inseguros para fazermos, especialmente as suspensões de contrato de trabalho, e notoriamente via acordos individuais. Então, agora temos um cenário juridicamente mais estável, mais completo, que nos permite efetivamente conversarmos sobre redução de jornada e salário ou suspensão dos contratos de trabalho. É importante nós termos em mente, do ponto de vista prático, que toda vez que fizermos esse tipo de ajuste, teremos que fazê-lo de maneira coletiva, acordo ou convenção coletiva, ou de maneira individual, e neste caso, sempre por escrito. Pequenas e médias empresas têm uma dificuldade grande com a documentação e não há qualquer tipo de ressalva na legislação ou nos momentos em que isso vai ao judiciário, que traga às pequenas e médias algum tipo de situação privilegiada no sentido de não precisarem dar conta da documentação dos contratos de trabalho. É preciso documentar os contratos de trabalho, isso é obrigação do empregador, e para além disso, né, fazê-lo de maneira suficiente e guardar a documentação, ao menos pelo prazo prescricional, via de regra, por cautela, recomendado por nós assessores, no limite de 5 anos a contar do desligamento do nosso funcionário. Toda vez que adotarmos esta saída ou de redução ou de suspensão, deveremos manter os benefícios paralelos ao contrato de trabalho, em especial nesses tempos pandêmicos, planos de saúde. É possível pensarmos em alguma flexibilização para vale transporte, especialmente nos casos de suspensão do contrato, e vale refeição, novamente, nos casos de suspensão do contrato. No tocante ao vale alimentação, normalmente não mexemos. É importante você observar, porque já se construíram muitos instrumentos coletivos do ano passado para cá, o que consta no instrumento coletivo sobre estas circunstâncias. Alguns instrumentos já prevêem que não será possível retirar o vale-refeição na hipótese de suspensão do contrato de trabalho ou mesmo de redução, mesmo que redução significativa da jornada e do salário. É importante observar aí que nem todas as situações permitem este ajuste individual, então veja a faixa salarial do seu funcionário, veja hipóteses, né, em que ele estaria resguardado, e lembre-se que toda vez que você manejar este instrumento, quer da redução, quer da suspensão, você está agregando à relação com aquele funcionário atingido uma garantia provisória no emprego, pelo período da adoção da medida, pelo período, por exemplo, da suspensão do contrato e mais um período idêntico posterior, né, ao término da vigência desse tipo de instrumento de relação contratual. É importante a gente saber também que, além de fazer por escrito, nós temos um prazo relativamente curto para informar ao Estado que estamos reduzindo ou suspendendo o contrato de trabalho do nosso funcionário. Este prazo é de 10 dias, via de regra, os RHs de empresas maiores já estão bem acostumados, já tem no fluxo isto, e contadores também já estão com o fluxo bem organizado. Mas fique alerta e marque aí no seu, na sua planilha de prazos, não é?
a conferência se de fato foi dado notícia ao Estado acerca da adoção pela sua empresa desse tipo de medida flexibilizatória do contrato de trabalho. São duas as situações separadas, diferentes entre si, suspensão ou redução da jornada, e a suspensão temporária do contrato de trabalho, então, ela pode se dar de maneira total, setorial ou parcial, em alguns casos, inclusive individual. Esta medida, por exemplo, tem sido prevista e apontada pelos especialistas como a saída para aquelas circunstâncias em que não seja possível aproveitar a gestante em outra atividade em razão da atual legislação que a retira do trabalho presencial em tempos pandêmicos, não sendo possível colocá-la para operar em home office, porque a atividade não tem esse tipo de flexibilização. A alternativa tem sido a suspensão do seu contrato de trabalho. Essa suspensão pode se dar por até 120 dias. A nova norma prevê uma possibilidade de prorrogação, se for o caso, mas arrancamos com 120 dias. E durante a suspensão temporária do contrato de trabalho, o funcionário recebe o benefício emergencial, benefício esse que está com o seu valor atrelado às questões do seguro-desemprego. Então, não é um valor que o empregador lhe prometa, não é o benefício, é benefício efetivamente, ele vem do Estado e tem uma espécie de tabela atrelada ao que o trabalhador teria direito se tivesse que utilizar do seguro-desemprego. É importante também observar a receita bruta da sua empresa, se a receita bruta for acima de 4.800.000 reais, torna-se obrigatória aquela ajuda compensatória, como a legislação, a norma está chamando, né? É uma ajuda compensatória importante, tem que estar na folha e não terá natureza salarial. Mesmo as ajudas compensatórias voluntárias, aquelas que as empresas, mesmo com faturamento inferior, não é, resolvem fornecer, resolvem dar aos seus trabalhadores, terão esta natureza jurídica indenizatória, ou seja, não repercutem na folha de pagamento, e esse foi um dos grandes debates, especialmente ali por novembro, dezembro do ano passado, porque ao não repercutir, ao estarmos, né, com os contratos suspensos ou coisas nesse sentido, nós tivemos, do ponto de vista frio e contábil, impactos nas folhas de pagamento, não é? O 13º e as férias tiveram grandes dúvidas, muitas empresas optaram por pagar para evitar algum tipo de desdobramento adiante ou um descontrole de passivo, em que pese, né, tecnicamente, muitos de nós, assessores, defendêssemos que não seria necessário, né, porque só as verbas remuneratórias são consideradas para essa finalidade de cálculos de médias para 13º e férias nos contratos de trabalho. Com relação à redução proporcional de jornada e de salário, nós também temos essa possibilidade de adoção setorial, total, não é? E esta redução segue alguns percentuais, né? Nós podemos ter a redução da jornada e do salário, equivalente a 25%, a 50% ou a 70%, e nem sempre será obrigatória uma ajuda compensatória, tá? É importante vocês observarem também aqui as formalizações, deve-se ter documento, né, organizando estas reduções, organizando a hipótese de ajuda compensatória ou não, e quando ajustado individualmente, deve-se observar se o sujeito pode ajustar individualmente, né? Por vezes não é possível, como nos casos, por exemplo, de trabalhadores que recebam acima de R$ 3.300 ao mês. Nesta redução proporcional, é importante observar também prazos para a sua adoção. O mesmo se aplicaria no caso dos prazos às suspensões, ou seja, não é do dia para a noite que um contrato é reduzido ou suspenso, nós temos que observar uma antecedência mínima de 2 dias, não é? E da mesma maneira,
lá ao final, o restabelecimento da jornada, com 2 dias de resgate dos efeitos. Nós vamos disponibilizar a vocês, associados, materiais importantes, não é? Que possam auxiliá-los na gestão desse novo momento, dessa segunda onda do direito do trabalho de emergência. Atentem-se e fiquem conectados aos canais da ABRH e vocês vão perceber que logo, logo isso estará à sua disposição. É importante, então, em resumo, observar o seguinte: agora temos tranquilidade, em que pese não tenhamos mais o decreto de calamidade, temos a medida provisória, que refere estarmos vivendo um estado de emergência de saúde pública de importância internacional, o que justifica a MP, não é? Temos de volta a possibilidade de redução proporcional da jornada e do salário ou da suspensão dos contratos, agregando a isto o benefício estatal, né? Agregando a isto o apoio assistencial do Estado. Procurem as suas assessorias jurídicas, tenham bons modelos de formalização, sobretudo, comprometam-se com a formalização destas medidas que por vocês estão sendo adotadas. Nós seguimos à disposição, a BRH tem a sua assessoria, que também pode dar apoio aos associados, e na próxima oportunidade estaremos trazendo algumas outras questões envolvendo a medida provisória 1046, surgida junto com a hora vista, que foi a 1045. Um grande abraço, muita energia e sigamos nos cuidando.